Olá, sou o professor José Valdeci. Sou formado em letras desde 2013. Tenho outras formações como pedagogia e geografia. Mas hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa, tá? Para os 7º anos. Todo profissional formado em letras é um professor que leciona línguas ou literatura. Eu leciono língua portuguesa e hoje vamos falar sobre sujeitos para os 7º anos, ok? Os sujeitos, nós temos 5 tipos de sujeito que mais aparecem em orações e em textos do dia a dia. Esses 5 tipos de sujeito, nós temos o sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Esses 3 sujeitos são determinantes para o verbo. Sujeito indeterminado, que nós não vamos saber quem é que fez a ação, e oração sem sujeito, ou seja, sujeito inexistente. Começando aqui pelo primeiro sujeito, o sujeito simples. O sujeito simples, ele tem um núcleo, apenas um núcleo o sujeito simples tem. Vamos ver uma frase aqui ou uma oração para nós determinar qual é o sujeito. Paulo comprou um carro. Quem comprou? Paulo. Então, é um núcleo só, um sujeito. Um sujeito pode ser uma pessoa, então? Um sujeito não quer dizer que seja uma pessoa, mas o verbo vai mostrar quem é o sujeito. Muitas vezes não é uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser várias coisas. Até outras palavras diferenciadas dentro da língua portuguesa, nós podemos achar com um sujeito, tá? Então, outra situação. As meninas estão em classe ou estão em sala. Quem é o sujeito? As meninas. Mas está no plural, não poderia ser mais que um? Não quer dizer que seja no plural, seja mais que um núcleo. Está no plural, mas é apenas um núcleo. Então, sujeito simples. Tá? O verbo está determinando. As meninas estão em sala, estão em classe, estão na festa. Esse estão do verbo estar está determinando que os sujeitos é as meninas. Poderíamos fazer mais um exemplo aqui de sujeito simples. O cão latiu. Quem latiu? O cão. O verbo latir determina que o sujeito é o cão, ok? Um núcleo apenas. Então, sujeito simples. Sujeito composto. O sujeito composto tem 2 núcleos ou mais. 2 ou mais núcleos é o sujeito composto. Numa oração, Caio e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fez os doces? Caio e Lorena. Caio e Lorena são 2 núcleos. Então são 2 pessoas, é sujeito composto. Pode ser 2 situações. Pode ser 2 referências. 2 referências seria sujeito composto. Um exemplo aqui que não vai colocar pessoas. O primeiro e o último aluno a entrar na sala serão desclassificados. Mas serão desclassificados o primeiro e o último? É a regra. Mas quem serão desclassificados? O primeiro e o último. Nós temos 2 situações, 2 referências. 2 referências
para o verbo sujeito composto, ok? Sujeito composto é duas referências. Sujeito oculto, mais um determinante aqui. Comprei uma bicicleta. Quem comprou uma bicicleta? Eu. Eu não apareceu, mas é sujeito oculto, ok? Sujeito oculto é aquele pronome que não aparece na frase, portanto, ele está escondido, mas ele vai dar uma referência para o verbo e sujeito oculto. Comprei. Quem comprei? Nós sabemos que conjugação do comprei é eu. Vendemos muitas balas hoje. Quem vendeu? Nós. Não apareceu o nós. Mas se eu colocar eu ou nós, não, aí não é mais sujeito oculto. Ele passa para uma outra classificação que não vem ao caso hoje para o 7º ano, ok? Mas futuramente veremos esse tipo de situação. Hoje só veremos esses 5 tipos de sujeito. Então, o sujeito oculto é aquele que não aparece na frase, portanto, ele está escondido, mas pela conjugação do verbo, sabemos que é sujeito oculto. Ou, muitas vezes, aparece sujeito elíptico. É o mesmo sujeito. Sujeito oculto ou elíptico é o mesmo. Certo? Agora vamos para o sujeito indeterminado. Mais uma coisinha, que o sujeito oculto, ele aparece, ele vai na conjugação do verbo eu, tu ou você, nós e vós. Esses pronomes pessoais vão aparecer no sujeito oculto. Ah, mas e o ele e ela? Calma aí. Vamos entrar agora nessa situação. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado tem essa situação do ele, ela, eles e elas. O sujeito indeterminado vai ter a mesma situação parecida com o sujeito oculto, só que é um outro pronome pessoal. Quebraram a vidraça. Quem quebrou? Ah, não sei. Quem quebrou? Não sei. Foram eles. Eles quebraram. Eles quem? Nós não sabemos quem são eles. Então, sujeito indeterminado. Certo? Uma frase também com o pronome se. Esse pronome se e o pronome que também entra no indeterminado, porque ele não aparece na frase. Precisa ser de vendedores. Mas quem precisa de vendedores? Quem precisa de vendedores? Alguém. Mas quem esse alguém? Não sei. Então, esse se, ele demonstra sujeito indeterminado. Foram pegos com a mão na botija. Mas quem que foram pegos? Não sei, eles foram. Então, eles, nós não sabemos quem são eles. Eles, o pronome se e o que, são indeterminados. Certo? Do sujeito indeterminado, vamos para a oração sem sujeito. Oração sem sujeito já fala, não tem sujeito. Não aparece o sujeito, por mais que tenha um verbo, toda oração tem que ter um verbo para ter ação, mas não tem sujeito.
Choveu ontem. Quem choveu? O fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Nevou ano passado. Quem nevou? Nevou é um fenômeno da natureza. Então, nós não sabemos, não tem sujeito, oração sem sujeito. Ou seja, oração, o sujeito inexistente. Também temos a situação do verbo haver e existir, de existência. Haver. Há anos que não a vejo. Há anos. Quem não vejo? Não sei, não aparece aqui. Oração não tem sujeito. Então, todo o verbo de existir e haver, nós temos oração sem sujeito. Ok? Então, esses foram todos os nossos sujeitos, os nossos 5 tipos de sujeito que nós estudamos junto com o 7º ano. Mais para frente, futuramente, você verá diferentes tipos de sujeito. Esses são agora, porém, encerro agora, ok? Obrigado, até mais.